Olá, para vocês pode parecer estranho, ou pelo menos para alguns de vocês, falar alguma coisa sobre Covid e cérebro agora, porque as pessoas, ou muitas pessoas, acreditam que a pandemia já passou. Ela não passou. Agora mesmo tem essa nova variante na África. Mas, ainda que ela passe, vão ficar sequelas, e é justamente sobre isso que eu queria falar. Então, se a pergunta for, ainda se deve falar sobre o que eu vou falar aqui, o brain fog? Sim, ainda se deve, porque ele vai persistir, infelizmente, para muitas pessoas. Esse é que é o problema. A pandemia em si dispensa apresentações, porque ela teve um tremendo custo do ponto de vista econômico e social, que nós ainda estamos tentando resolver. Quando você tem uma infecção por Covid, logo depois da infecção, você pode ter, primeiro, uma doença prolongada, né, os sintomas persistem por mais de 4 semanas, essa é a definição, e as sequelas. Sequelas são alterações que podem ficar indefinidamente, mas você considera assim que elas são irreversíveis quando elas duram mais de 12 semanas depois da infecção. E aí vamos entrar no nosso assunto. O nosso assunto é o brain fog. Brain fog você poderia traduzir como névoa mental ou cérebro nublado. Basicamente, você está falando de um pensamento lentificado, com confusão e com dificuldade em manter o foco. Isso define brain fog. Eu queria deixar claro que brain fog não é uma exclusividade da Covid. Na verdade, esse termo já existia antes da pandemia. Existem várias situações onde você pode encontrar o brain fog. Se vocês quiserem alguns exemplos, algumas mulheres grávidas, mulheres na menopausa, pessoas que têm essa síndrome da fadiga crônica, na depressão, em algumas doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus, no hipotiroidismo, em pessoas em tratamento para câncer que estão fazendo a quimioterapia. Isso é tão frequente que tem até o termo, em vez de brain fog, de quimiofog, mas é o mesmo sentido, daquelas alterações, lentificação, dificuldade de manter o foco e assim por diante. E quais são os sintomas do brain fog? Tem uma lista. O primeiro deles é dificuldade de memória. Essa é a primeira queixa dessas pessoas, mas não é só isso. Independente de dificuldade de memória, e isso é que vem o fog, a neblina aí, as pessoas sentem assim, como se o cérebro estivesse nublado, no sentido de que elas não conseguem perceber, não conseguem responder de maneira mais detalhada, mais precisa ao que acontece, ao que é demandado delas. Isso pode acontecer por dificuldade de concentração, mas também por dificuldade de memória e porque o pensamento está muito lentificado. Adicionalmente, existem outros sintomas que podem acompanhar o brain fog, principalmente dor de cabeça e também, como a pessoa está com essas alterações mentais, ela tem a sensação, isso muitas pessoas falam, de que ela não está integrada ao grupo, por exemplo, ao grupo de trabalho, ao grupo familiar. Este é um dos problemas do brain fog. Se você for olhar, vocês podem se perguntar, mas isso é comum? É bem comum. Olha, tem uma plataforma que foi feita só por pessoas, não foi médico, não foi nem um profissional de saúde. Foram pessoas que tiveram Covid e que estavam com problemas cognitivos, elas percebiam isso, elas se juntaram e formaram uma plataforma para discutir o assunto. Na verdade, para promoção de tratamento alternativo, para combater a desinformação, essas fake news e teorias conspiratórias sobre a Covid e assim por diante. É uma iniciativa bem bacana. E eles fizeram uma coisa online, eles fizeram uma pesquisa entre os associados, eram muitos associados, eram 1.800 associados, de que tipo de sintoma essas pessoas tinham. Isso variava muito, né? Então, é claro, tinha o problema do olfato, que é uma praga, ia subindo. E, na verdade, mais da metade das pessoas nesta plataforma tinha brain fog. Na realidade, o brain fog foi a terceira queixa mais comum para esse grupo. Isso sugere uma coisa, que o brain fog, de fato, é muito comum, ele é muito frequente. Você pode pensar, bom, mas aí você está falando de gente que já foi lá porque tinha problema, por isso que se associou nessa plataforma. Mas não é assim. Tem uma outra plataforma também colaborativa de pessoas que os pacientes é que lideram,
ela é multinacional, na verdade tem lá então em inglês, em espanhol, em português, em árabe, russo e assim por diante. E ela também fez um levantamento desse tipo. E o levantamento desta outra plataforma mostrou uma coisa. Ali era gente, olha, mais de 90% das pessoas não foram hospitalizadas. Ou seja, tiveram uma forma leve da Covid. Ainda assim, o brain fog era a queixa mais comum. As pessoas, mais de 80% se enquadravam nisso. Então, não é porque depende da gravidade da doença, depende da doença em si, da pessoa ter tido Covid. E é frequente. E um problema também foi visto lá, porque deu para acompanhar ao longo do tempo, que estas pessoas tinham sintomas persistentes. O que eu estou dizendo para vocês é, 6 meses depois de ter resolvido o problema, ou seja, de estarem livres da Covid, mais ou menos metade dessas pessoas ainda apresentavam brain fog. Então, ele entra, em geral, quando a pessoa se recupera, ele aumenta, ele chega num patamar e aí ele persiste. Ele pode persistir por um tempo ainda a ser definido. Você pode pensar, e tem uma diferença de idade, ou seja lá do que for? Não, não tem. Se você for pegar divisão por faixa de idade, né? Então, assim, de 18 a 20, assim por diante, até os mais de 70, não faz diferença. O brain fog ele atinge de maneira mais ou menos parecida todas essas faixas de idade. E ele tem uma coisa, né? Se você for olhar que tipo de coisa o brain fog afeta, você vai ver que é a atenção, a capacidade de raciocínio, aquilo que eu tinha falado da pessoa não tá com um pensamento meio nublado, a capacidade de planejar e executar e assim por diante. Não tem diferença. Isto quer dizer uma coisa. Independente de qual a idade, uma pessoa que teve Covid está sujeita a ter brain fog. Esse é que é o problema. E aí, isso tem alguma implicação? Tem uma implicação. Tem implicação no trabalho. Na realidade, se você for olhar qual é o impacto que isso tem sobre o trabalho, aí sim, você vai ver que principalmente para pessoas aí entre os 30 e os 50 anos, é onde tem mais impacto. Se você for olhar em gráfico, as pessoas mais idosas têm menos impacto, mas elas têm menos impacto porque elas não trabalham. Esse é que é o ponto. Para quem trabalha, de ter assim alguma coisa ou leve ou moderada de incapacitação para o trabalho, chega aí acima de 50%. E na realidade tem um grupo bem significativo, uns 20% por aí, que não conseguem trabalhar, que precisam se afastar temporariamente porque eles não conseguem executar o que eles executavam antes. Agora, não é só no trabalho. O trabalho é de longe, de uma forma ou de outra, ele vai pegar aí uns 80% das pessoas. Além disso, você pode ver a dificuldade dessas pessoas para atividades, esse é o ponto, que exigem concentração, atenção e tomada de decisão. Então, elas podem ter dificuldade em relação a dirigir, em relação à própria medicação, em relação a participar de atividades em grupo, ainda que não seja no trabalho. A vida dessas pessoas fica bastante difícil, depende de qual é o ambiente onde elas estão. Bom, você pensa assim, tá, teve Covid, brain fog, e foi em frente. E esse foi em frente foi até onde? Aí eu tenho más notícias. Depois de 6 meses, aquela plataforma de pacientes, né, que criaram, mostrou que 80% ainda tinham alguma forma de brain fog, de neblina cerebral. Então, aquilo que eu falei está valendo. Ele é persistente. Você precisa tomar cuidado com isso. E teve uma coisa que foi notada ali, que é importante, que foi assim, um mal-estar depois do exercício. O que eu estou dizendo para vocês é, pessoas com esse brain fog, muitas delas notaram que depois que elas faziam alguma atividade física, que elas ficavam pior. Este ponto é importante porque você
pode pensar isso é um mecanismo, não para todo mundo, hein? Mas é um mecanismo de recaída. E é. Na verdade, se você for olhar o que desencadeia recaída, o que eu estou dizendo é, a pessoa teve Covid, teve brain fog, ela melhorou, pode ter demorado um pouco para melhorar, porque parece que ele é persistente mesmo, e aí ela voltou a piorar. E aí é importante para as pessoas que estão se enquadrando ou sentindo que estão nessa condição, prestar atenção nisso, porque isso faz toda a diferença em relação a tentar melhorar, resolver o problema. Então, o que pode levar à recaída? Em primeiríssimo lugar, o estresse. Esse de longe é o campeão. Eu vou falar só os mais comuns aqui. Em segundo lugar, atividade física. Em terceiro lugar, isso se vê evidentemente só em mulheres, ou na semana anterior à menstruação ou durante a própria menstruação. E, finalmente, em pessoas que consomem muito café. Não é o mais comum, mas é comum. Pessoal, esse negócio de saber o que desencadeia é importante porque é onde você pode prevenir. Porque as pessoas pensam assim, mas o que eu posso fazer? Como é que trata? E aqui, na verdade, considerando como é a própria Covid, é possível que o brain fog aconteça por diferentes razões, variando de pessoa para pessoa. E aí é claro que o tratamento vai variar. Só para dar uma ideia para vocês. Em brain fog por outras causas. Lá, né, menopausa, doença autoimune, quimioterapia, assim por diante, algumas destas pessoas melhoram com atividade física. Isto não vale para quem tem brain fog por Covid. Na realidade, aí é que está. Para algumas pessoas pode até ter um efeito benéfico, mas para outras é ao contrário. Isso pode funcionar como um gatilho e piorar a situação. Então precisa ter atenção a isso. Que medidas gerais você pode tomar? Elas podem parecer um pouco utópicas, mas é bom que vocês saibam. Para quem se enquadra nisso, quem está tendo isso, né? A dificuldade de manter o foco, dificuldade de concentração, pensamento lentificado, parece que está tudo meio confuso, a memória e assim por diante, depois da Covid, que pode se enquadrar no brain fog, primeiro tentar olhar o que é que piora, o que eu faço que piora meus sintomas. Se a atividade física não piora, você pode fazer atividade física, ela pode te ajudar. Para quem é gatilho, é claro que ele vai ter que temporariamente abandonar a academia, porque se insistir vai continuar desencadeando. E claro, evitar o estresse. E tem uma medida geral que é importante, particularmente no período mais quente e seco, que é manter uma boa hidratação. Isso funcionou para algumas pessoas com brain fog por outras causas. Então, muito cuidado com isso. E se for o caso, se estiver muito intenso, vocês viram que tem pessoas que têm que parar de trabalhar porque não conseguem, aí tem que procurar ajuda médica e tentar investigar o que pode ser melhor. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Obrigado pela atenção de vocês.